Gênesis capítulo 41, dando sequência às pregações expositivas nesse livro sobre o tema de conduzidos pela providência. Então, Gênesis 41, página 46, fácil de achar no Antigo Testamento, e é um texto extenso, e eu farei a leitura desse texto conforme nós formos expondo a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Senhor nesse momento. Pai de amor e Pai de bondade, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, neste momento, de nós meditarmos e refletirmos na Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra são fonte de vida para nós, é a fonte de vida verdadeira. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha quebrar toda a incredulidade do nosso coração, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração para que possamos contemplar, compreender e colocar em prática a Tua vontade para o nosso viver. E é no nome de Cristo Jesus que nós agradecemos e pedimos por Tua iluminação. Amém, Senhor. O texto que nós temos diante de nós, ele é bem conhecido. Ele nos faz refletir sobre o desejo que nós temos de muitas vezes conhecer o futuro. Quem aqui não gostaria de conhecer o seu futuro, né? Isso acompanha o homem no decorrer da história da humanidade, e nós vemos até mesmo muitos políticos consultando cartomantes, consultando isso, aquilo, outro, para saber o que se sucederá no seu futuro. Mas o que todas essas coisas têm em comum é uma tentativa de manipular a história, de manipular o futuro, achando como que os eventos históricos eles acontecem sem que haja alguém no controle. E o texto que nós veremos aqui, nós veremos que Deus é o condutor da história na vida de José, e conforme nós formos lendo esse texto, nós veremos que Deus ele vai exaltar o seu servo humilhado à posição de rei, para que ele venha trazer salvação às pessoas do mundo. E a implicação que nós veremos para a nossa vida é que a palavra de Deus nessa manhã, ela venha nos convidar a nós confiarmos na condução providencial de Deus sobre o nosso viver. Esse texto é o texto que nos vai falar da interpretação que José trará ao sonho do faraó. Nós vemos que na última exposição, José estava ali no cárcere e chegaram duas pessoas, o copeiro e o padeiro, e nós vemos que José traz a interpretação daqueles sonhos, e quando ele está falando com aqueles homens, ele diz: olha, vê se vocês se lembram de mim, quando vocês estiverem diante da presença do faraó, falando a respeito da minha situação. E o texto termina no versículo 22 e 40, dizendo que o copeiro-chefe não se lembrou de José e se esqueceu dele. E aqui nós entramos no nosso texto, no versículo 1, depois de tudo aquilo ter acontecido, José vai passar pelo menos mais 2 anos no cárcere, ali na prisão. E ao iniciar essa mensagem, eu quero chamar a sua atenção que você nessa manhã é convidado a depositar a sua confiança na providência de Deus, em primeiro lugar, porque o nosso Deus, Ele está no controle de toda a história. A vida que nós vivemos não diz respeito à nossa história, mas ela diz respeito à nossa participação na grande história da redenção, na história do nosso Deus. Acompanhe a leitura dos versículos iniciais. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magra engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou
tinha tido um sonho. Ao ler esse texto, você já conhece muito bem a história. Às vezes nós olhamos para isso e falamos, é fácil demais interpretar aqui, porque quem aqui nunca usou a expressão, nós estamos em tempo de vacas magras. Tanto quem é crente, como quem não é crente, tem o conhecimento dessa expressão. Mas poucos sabem que este entendimento vem justamente deste sonho que Deus deu a Faraó. E nós precisamos olhar a história da redenção e a nossa vida dentro dessa história sobre a perspectiva de que o nosso Deus, Ele está no controle da nossa história. Você não é o capitão do seu navio. Nós muitas vezes não sabemos por aquilo que nós estamos passando, mas nós não temos noção do que Deus está fazendo por trás da história de toda a humanidade e o nosso papel que temos nessa história. E o texto aqui começa com Deus dando um sonho para o faraó. Nós vemos ali, o faraó ele está à beira do Nilo, e ele tem esse sonho bizarro. Eu creio que muitos aqui já tiveram sonhos estranhos, que quando você acorda, você fala, gente, nada a ver, né? E esse sonho aqui, nós vemos faraó com a visão dessas vacas, e nós vemos que as vacas magras, e vacas que faraó diz como malignas, ou seja, na visão dele como algo aterrorizante, elas estavam devorando aquelas vacas gordas e não se mudava a aparência delas. Então tente imaginar a situação daquelas vacas, é como se estivesse num episódio do The Walking Dead com vacas zumbis, comendo as vacas gordas e elas continuavam ali com aquela aparência terrível. E o texto nós vemos que Faraó ele volta a dormir e tem um outro sonho, só que dessa vez o sonho estranho é com 7 espigas, que eram cheias e boas, e ele fala também de outras espigas magras, e essas espigas devoravam as outras. É sonho isso daqui, não tente dar um sentido. Então as espigas magras estavam devorando as espigas mais cheias e grandes, e nós vemos que Faraó ele acorda, e nós vemos que ele vai acordar e vai ficar muito perturbado com tudo isso. Essa narrativa ela começa nos mostrando que antes de entrar na história de José, no que Deus está fazendo aqui, Deus está conduzindo a nação do povo mais poderoso da época. Deus está dando uma visão ali, um sonho para Faraó, de algo que ele está para realizar em toda a terra. E não é à toa que este sonho se dá às margens do Nilo, porque o Nilo era o rio que quando transbordava, fartura e colheita era produzida para o povo. E isso dava abundância e dava riqueza para aquele povo, e nós vemos aqui que Faraó, ele se sente perturbado diante desta visão. Nós às vezes achamos que Deus, ele está ocupado unicamente com a nossa redenção pessoal, com a nossa salvação pessoal. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que Deus, Ele está desenvolvendo o seu grande plano da redenção, e nesse grande plano envolve tudo aquilo que está acontecendo no nosso universo, envolve o que está acontecendo dentro das grandes nações, e você pode não ter noção, mas Deus está cuidando dos mínimos detalhes, nos quais você estará presente e você fará parte desse plano. Você tem a compreensão de que a história que você está vivendo é a história da redenção, a história do nosso Deus? Quando nós estamos lá na escola estudando nos livros de história os eventos, nós não estamos apenas estudando eventos seculares, mas nós estamos estudando o desenrolar da história da redenção, da história da salvação, e essa história pela palavra de Deus nos diz que Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está no controle dos grandes líderes, e Ele fala com quem Ele deseja, e Ele fala que inicia este texto, apresentando a sua grande revelação que Ele está para trazer para o faraó. Você nessa manhã é convidado a depositar a sua confiança no fato de que o nosso Deus, Ele está no controle da história. Não tem como você manipular a história. Não tem como os homens, os grandes líderes do mundo manipularem a história, porque a história ela está se desenvolvendo da maneira como Deus estabeleceu até o presente momento. E nós vemos aqui, você fala, tá, mas o que tudo isso aqui tem a ver com José?
O texto ele continua dizendo: então Faraó acordou, versículo 7. Tinha tido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Agora, olha só o que acontece no versículo 9. Então, quem que aparece na história? Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. E o versículo 14 começa dizendo: então Faraó mandou chamar a José. Observe, 2 anos se passaram depois que José havia dado a interpretação ao copeiro e ele voltou ao palácio. José havia pedido para que se lembrasse dele, mas por 2 anos esse copeiro se esqueceu completamente, e somente quando Deus, na condução da história, dá este sonho ao Faraó, nós vemos que aqui o copeiro-chefe para e se lembra daquilo que aconteceu com ele. Ele diz: olha, eu me lembro das ofensas, eu me lembro aqui quando eu fui colocado na prisão, eu e o padeiro, e nós recebemos a interpretação do sonho dado por esse jovem hebreu, escravo da casa do comandante da guarda. Se em primeiro lugar, você nessa manhã é convidado a confiar na providência de Deus, porque Deus está no controle da história. Em segundo lugar, nós somos advertidos aqui a entendermos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus, como a história não diz respeito à nossa história pessoal, mas o desenvolvimento dos planos de Deus, Deus tem o seu tempo para o cumprimento dos seus propósitos na vida de cada um de nós. Só que muitas vezes nós lidamos com a dificuldade de que as coisas não estão acontecendo no momento que nós achamos que elas deveriam acontecer. Observe só. O copeiro poderia, assim que ele tivesse voltado para o palácio do faraó, falado a respeito de José, e Faraó ter trazido ele para a corte? Poderia. Mas José seria apenas mais um dentre uma multidão daquelas pessoas que serviam ao faraó. Mas o texto nos diz que aqueles diversos magos, aquelas diversas pessoas, aqueles que eram considerados sábios, quando o faraó chega até eles, nenhum deles, não havia ninguém que pudesse dar interpretação. E é justamente nesse momento que Deus, providencialmente coordenando a história, vem à memória do copeiro e José é trazido em cena. Aquele jovem que havia dado interpretação, o copeiro se lembra e traz essa mensagem. Sabe o que isso aqui nos mostra na palavra de Deus? É que muitas vezes nós ficamos ansiosos esperando que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus, Ele tem o seu tempo para cumprir o seu propósito na nossa vida. Não se trata da nossa história, mas da história do próprio Deus. E nós cantamos há pouco aqui, né, que nós louvaremos ao Senhor, não importa as circunstâncias. Mas quando as coisas estão difíceis, muitas vezes nós achamos difícil louvar ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos convida a confiarmos na providência, sabendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E sabe qual que isso daqui deveria ser a mensagem para nós? É que o nosso tempo não é perfeito. Nós não sabemos como que o plano de Deus se desenvolverá. Mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. E nós notamos aqui a perfeição desse tempo, de que Faraó pede para que José seja chamado. José, em apenas um instante, no instante providencial, na plenitude do tempo de Deus, nós vemos que ele sairá de escravo
para uma pessoa que é chamada à corte. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Observe a perfeição do tempo de Deus. O Faraó pede para que José seja chamado. José é colocado roupas novas, ele ali é como que depilado para estar diante da presença do Faraó, que era considerado um deus naquela época para o povo egípcio. E as palavras que Faraó diz para ele é: olha, tive um sonho, fiquei sabendo que você é a pessoa que, quando é contado um sonho, você traz a interpretação. Veja, nesse momento, Deus está mudando a situação de José. Deus está trazendo José para a presença do Faraó. E a razão que é colocada, que o Faraó coloca para isso é: olha, eu sei que você, é como se ele dissesse, é bom em interpretar sonhos. Qual que foi a atitude de José no meio da fala do Faraó? Veja, José não está falando com qualquer pessoa. José está falando com a autoridade máxima daquele povo. José diz o seguinte: isso, que é o de interpretar sonhos, isso não está em mim, mas Deus dará resposta a Faraó. Observe só, o que José está expressando diante de Deus é de que toda a glória na sua vida deveria ser dada unicamente a Deus, e ele reconhece que essa capacidade não era algo que estava nele, mas que Deus utilizava. Agora observe quantas vezes Deus nos tira de uma situação e nos coloca em uma posição de evidência diante de pessoas que estão ao nosso redor. Qual que é geralmente a nossa tendência? É falarmos bem de nós mesmos ou darmos glória a Deus? Nós queremos ser percebidos como pessoas que trazem a solução para os outros. Nós muitas vezes nos preocupamos muito com aquilo que as pessoas verão a respeito de nós, e é por isso que no nosso emprego, na nossa família, nós muitas vezes nos sentimos frustrados, porque não achamos que recebemos o reconhecimento que deveríamos receber dos nossos chefes, achamos que não recebemos o reconhecimento que deveríamos receber dos nossos filhos, esposas e esposos, e nos sentimos frustrados. Mas José aqui, quando teve a oportunidade, diante da presença do Faraó, ele humildemente reconhece: isto, Faraó, não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José coloca ali para Faraó em perspectiva, dizendo: olha, você está equivocado naquilo que você está dizendo, porque quem trará a resposta é o nosso Deus. Deus, ele tem o seu tempo para cumprir a sua vontade no nosso viver. Será que quando Deus cumprir, será que quando Deus te colocar em uma situação equivalente a essa, você está pronto e preparado para trazer a glória unicamente a Deus? Ou estará preocupado em trazer a glória unicamente para si? Porque a palavra de Deus nessa manhã, ela nos convida a olharmos a nossa vida à luz da providência. Porque se Deus ele está no controle de toda a história, se o tempo de Deus é perfeito, não é o nosso tempo, e se esse Deus que Ele nos coloca nessas situações, nós precisamos saber que este Deus é o Deus que está no controle de tudo, e que nós não temos louvor algum, mas a única glória deve ser dada a Ele, que foi o que José realizou aqui, quando estava diante da presença do Faraó. Esteja preparado na sua vida para ser surpreendido pela ação providencial de Deus, quando você menos imagina. Talvez você pode estar achando: olha, as coisas não estão acontecendo, parece que Deus ele não está ouvindo, mas José, diante de toda essa situação, não sabia que Deus estava por detrás, Deus dando o sonho a Faraó. E veja, foi o sonho que Deus deu a Faraó, que foi o evento providencial
para que a liberdade daquela situação de cativeiro fosse concedida à vida de José. Com quem você está preocupado nesse momento? Com a sua própria glória ou com a glória de Deus? Porque Deus nos chama para participar da sua história. Deus, Ele nos coloca como atores na sua história, para que toda a glória seja dada a Ele. E Ele preparará momentos em nossa vida, para que nós testemunhemos a respeito do nosso Deus, da grandiosidade do nosso Deus. E o texto vai continuar aqui dizendo, que diante do que José falou, Faraó vem e repete o sonho. Não lerei novamente porque é apenas uma repetição. E o que Faraó faz aqui? Ele diz que estas vacas eram feias, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E no versículo final ali, no versículo 24, ele diz que contei isso aos magos, mas a ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Deus, Ele está no controle da sua vida, como Ele estava na vida de José. José estava preso, José estava em uma condição de humilhação, mas Deus está conduzindo a vida de José, para que ele seja exaltado, não para que o nome dele venha a ser glorificado, mas para que ele venha ter a oportunidade de abençoar a vida de muitos e testemunhar a respeito da glória de Deus. Você nessa manhã é convidado a confiar na providência, porque você pode estar curioso a respeito do seu futuro. Faraó estava angustiado a respeito daquele sonho que Deus havia lhe dado. E nós muitas vezes nos sentimos atemorizados por aquilo que está diante de nós, mas nós precisamos confiar na providência, porque na sequência do texto nós vemos aqui, que Deus, na sua providência, Ele nos dá a conhecer a sua vontade para a nossa vida. Versículo 25, então José respondeu, o sonho de Faraó é apenas um. Deus o revelou a Faraó o que vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. José vem aqui e dá a revelação que lhe foi concedida pelo próprio Deus. Aqueles magos é muito provável que estavam tentando encontrar uma interpretação separada para cada um daqueles sonhos, mas José, iluminado por Deus, ele diz, o sonho do Faraó é apenas um, Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. Nós lemos aqui no início da liturgia, que o nosso Deus, Ele se revelou no decorrer da história, de diversas maneiras, e o texto diz ali que Ele se revelou ao seu povo, aos pais e aos profetas. E aqui nós vemos Deus, Ele revelando a sua vontade para um ímpio Faraó, por meio do seu servo José. E esse texto nos mostra aqui a confiança que nós devemos ter na providência, porque Deus em sua providência, Ele nos dá a conhecer qual que é a sua vontade para o nosso viver. Deus, Ele hoje poderia falar através de sonhos? Sim, Deus é soberano para isso. Deus, Ele poderia falar de alguma outra maneira que nós consideraríamos como espetacular? Sim, poderia. Mas o texto de Hebreus que nós vemos que depois de se revelar de diversas maneiras aos pais, pelos profetas, nós vemos que Deus, no fim dos tempos, Ele se revelou a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser. É aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E sabe o que nós precisamos para viver vidas com confiança? Nós precisamos atentar à revelação de Deus para nós. Muitas vezes as pessoas ficam correndo atrás de pessoas como se essas pessoas fossem capazes de trazer alguma profecia a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, mas a palavra de Deus está nos mostrando aqui que Deus é aquele que revela a sua palavra para nós.
Deus, Ele nos deu a sua revelação. Deus, Ele nos deu o seu Espírito Santo. E tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida de confiança, nos é dado por meio da pessoa do Filho, da palavra de Deus e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você tem dado ouvidos à revelação de Deus? Porque se você deseja passar por esta vida com confiança, é necessário que nós, que somos dependentes dessa providência, nós escutemos a revelação de Deus. Porque através de José, ele deu a revelação ao que aconteceria a Faraó. E no versículo 28 o texto continua dizendo: esta é a palavra como acabo de dizer, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Deus, Ele está cumprindo os seus propósitos na história. E Deus nos revela hoje a sua vontade por meio da sua palavra. E como nós lemos no momento de contrição da nossa liturgia, como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação que nos foi revelada por meio de Deus? Deus tem nos dado a sua palavra, você tem guiado a sua vida, você tem depositado a sua confiança na revelação de Deus para o seu viver? Porque o texto vai continuar nos dizendo aqui, e nos mostrando, que o mesmo Deus que nos dá a revelação, Ele nos dá a sabedoria para como agimos nas diversas situações da vida. Versículo 33. Depois de dar a interpretação, José diz: agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, a encarregá-lo a dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso: pôr administradores sobre a terra, recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos, que virão recolher cereal por ordem do faraó, para mantimento nas cidades e guardá-la em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Deus não apenas concedeu a revelação do que era esse sonho a Faraó, mas Deus concedeu a sabedoria a José sobre como o Faraó deveria agir. Na nossa vida, nós precisamos atentar que não basta nós conhecermos a revelação de Deus para a nossa vida, não basta nós sabermos que Deus, Ele é soberano e está no controle da história, e nós cruzarmos os nossos braços. A soberania de Deus, ela nunca se dá desprovida da responsabilidade humana. E nós vemos aqui que José, diante da interpretação de Deus que ele deu a respeito do futuro, José aqui, ele se apresenta dando testemunho de sabedoria sobre como o faraó deveria agir ali. Nós vemos que na sequência do tempo, isso causará um impacto na vida das pessoas que ouviram isso. Mas o faraó e seus líderes não foram convencidos pela capacidade argumentativa de José, mas é porque Deus estava agindo na vida daquele seu servo. Na sua vida você tem se portado, tem se dirigido de maneira sábia diante das situações que Deus te coloca? Quando as pessoas olham para o seu viver, este viver ele expressa a correspondência com a sabedoria que é colocada na palavra de Deus? Porque quando Deus nos coloca nessas situações, saiba que Deus está nos dando a oportunidade de testemunhar da glória dEle para as pessoas que estão ao nosso redor. Veja, na situação do seu serviço, quando você age no seu casamento, nos seus relacionamentos, na faculdade ou no serviço pautado pelos princípios que a palavra de Deus, ela nos diz, coisas acontecem ao nosso redor. O nome de Deus ele é glorificado, porque veja o que o texto nos diz na sequência:
o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Observe só, a glória de tudo isso que foi feita. Faraó, um ímpio, ele reconhece que aquilo que José havia feito, ele havia realizado, porque nele era um homem em que estava o Espírito de Deus. Ele era alguém a quem Deus havia revelado isso, e ele diz: não há ninguém mais ajuizado do que uma pessoa que é usada por Deus. Qual é o testemunho que você tem dado nos ambientes que Deus tem te colocado? Porque veja, as situações que Deus nos coloca são oportunidades que Ele nos dá do nome dEle ser glorificado. Não da nossa sabedoria, não da nossa competência, mas como o Faraó disse, um homem em que está o Espírito de Deus, visto que Deus revelou tudo isto a você. O Deus que está no controle da história é o Deus que Ele exalta o seu servo. E Ele exalta o seu servo para cumprir um propósito de trazer salvação ao povo e trazer glória a Deus. E tudo isso deve nos convidar a depositarmos a nossa confiança na providência. Mas é muito importante que nós mantenhamos a nossa fidelidade a Deus quando as coisas começarem a melhorar na nossa vida. Porque veja o que vai acontecer aqui na história, na sequência. Versículo 41, e Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou o seu anel de sinete da mão e o pôs no dedo. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele dizendo: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e José percorreu toda a terra do Egito. Quando nós olhamos nesse ponto da história, nós vemos como que as coisas estão funcionando para José. Ele foi colocado em uma posição de autoridade, mas observe, o que está acontecendo na vida de José é algo muito perigoso. José está, do que nós vemos aqui, como que se tornando um egípcio. Veja, quem que coloca José nessa posição? Nós sabemos que Deus é quem está no controle da história, mas nós vemos aqui que o faraó concede a autoridade a José, ele muda o nome de José, colocando o nome de Zafenate-Paneia, ele dá uma mulher egípcia para José, e essa mulher era filha de quem? Era filha de um sacerdote. Imagine só, José é um homem do povo de Deus, ele recebe uma esposa egípcia. Então, o sogro dele era quem? Era um sacerdote idólatra pagão, adorador do Deus Sol lá no Egito. José tinha de tudo aqui para se esquecer de onde ele tinha vindo. E nós muitas vezes, quando Deus ele nos concede a oportunidade de estarmos em posição de autoridade, em posição onde nós podemos abençoar a vida de outras pessoas, nós corremos o risco de tomar a forma daqueles que estão ao nosso lado. Mas a palavra de Deus vai concluir nos dizendo, na sequência de que, dos versículos 46 ao 49, tudo aquilo que José havia previsto, aconteceu. O Deus que deu a revelação, o Deus que deu a sabedoria, é o Deus que capacitou José a também agir.
E o texto termina a partir do versículo 50 dizendo: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Observe só, José não se esqueceu que José fazia parte do povo de Deus. Faraó mudou o nome dele, lhe deu uma esposa egípcia, e a gente pensou, olha, José foi exaltado. José não tinha opção de não aceitar esse cargo. José não recebeu a liberdade de voltar para a terra dele, mas ele recebeu ali a incumbência do faraó de executar aqueles planos. Mas Deus o abençoa com 2 filhos, e ele dá nomes hebraicos a esses filhos. E o nome que ele dá a estes filhos é o nome que nós veremos depois das tribos de Manassés e de Efraim, e dizendo: Manassés, Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai. Os nomes do Antigo Testamento eram dados associados com um significado. E o que José está mostrando aqui é que na terra de aflição, Deus, ele fez esquecer da perseguição e do sofrimento que ele passou enquanto ele estava na casa do seu pai. José foi odiado por seus irmãos, foi lançado em uma cisterna, foi vendido aos midianitas, foi vendido como escravo para trabalhar na casa do Potifar, foi assediado, foi lançado em um calabouço, e só depois veio estar aqui diante da presença do faraó. Mas nós vemos que José, ele olha para a sua história à luz daquilo que Deus havia feito na sua vida. Ele ressignifica o seu passado das coisas ruins que haviam acontecido com ele, e diz, ao segundo nome, ele deu o nome de Efraim, que significa: Deus me fez próspero na terra da aflição. José reconhece que Deus agiu sobre a vida dele, mas ele reconhece também que ele não estava aonde ele deveria estar. Aquela não era a terra dele, porque aquela terra era a terra da aflição, e Deus nos faz prosperar na terra da nossa aflição. Quando nós estamos unidos a Cristo Jesus, quando nós temos a compreensão de que Deus está conduzindo providencialmente a nossa vida, nós sabemos que tudo aquilo pela qual nós passamos há um propósito, que muitas vezes nós não compreendemos, mas o Senhor é o nosso Deus, que Ele nos faz trazer esses eventos à memória, eventos muitas vezes tristes, mas que nós olhamos e compreendemos que tudo aquilo serviu para que o nome de Deus fosse glorificado e a nossa vida fosse moldada segundo a vontade de Deus. Ele nos faz perceber também que Deus, em meio à aflição, Ele nos traz da sua prosperidade, Ele nos traz a sua graça. E o texto continua, versículo 53, passados 7 anos, de abundância que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Quando nós lemos esse final, nós vemos que o propósito de Deus para exaltar ao seu servo a esta posição foi para que salvação fosse trazida a muitos. Não tem como nós olharmos para a história de José e não deixarmos de olharmos para Cristo Jesus. Cristo Jesus foi o servo de Deus que foi humilhado. Cristo Jesus foi o servo de Deus que foi rejeitado pelos homens, mas nós vemos que ao ressuscitar, Ele ascendeu ao céu, foi exaltado, recebeu um nome acima de todo nome, e está sentado à destra de Deus Pai. E tudo isso que Ele passou, foi para que muitos pudessem ter vida. Jesus Cristo é a fonte de água da vida. Jesus Cristo é aquele da fonte da qual nós bebemos, nós jamais voltaremos a ter sede.
Jesus Cristo é o pão da vida que nos alimenta. E o que nós vemos aqui, na história de José, nós vemos um cumprimento na vida de Cristo Jesus, que veio ao mundo, sofreu, padeceu, mas foi exaltado para que o nome de Deus fosse glorificado, e o seu povo, os seus eleitos, de toda raça, tribo, língua e nação, fossem salvos e alcançassem a bênção, a prosperidade da vida eterna que só há em Cristo Jesus. Nessa manhã que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no nosso viver, para que nós venhamos a viver como José viveu, uma pessoa confiando na providência de Deus, uma pessoa que não vacilou a sua fé quando estava na prisão, que não vacilou a sua fé quando foi esquecido por mais 2 anos ali no cárcere, e uma pessoa que, quando teve a oportunidade, trouxe toda a glória ao nome de Deus, demonstrando fidelidade ao Deus da aliança. Que Deus, Ele venha nos abençoar, para que aquilo que nós cantamos, para que em todas as circunstâncias, nós possamos glorificar ao nosso Deus, sabendo que Ele é aquele que exaltou o seu servo, a posição de reexaltado, para que nós hoje pudéssemos ter vida em abundância.